Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos tratar sobre o marco legal da mediação. E para conversar sobre esse assunto, trouxe um grande especialista que já foi coordenador geral da Escola Nacional de Mediação do Ministério da Justiça. Então fica aqui comigo e confira essa entrevista que você vai conhecer tudo que está se discutindo sobre o marco legal da mediação, os projetos que estão caminhando e as novidades que vêm por aí. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Vamos conversar sobre o marco legal da mediação. E tem aqui no nosso estúdio, para a gente bater um papo sobre o assunto, o Dr. Eduardo Dias, que é membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal e foi coordenador geral da Escola Nacional de Mediação do Ministério da Justiça. Dr. Eduardo Dias, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Momento Arbitragem e vamos falar de um tema que tem visitado o nosso dia a dia e que as pessoas querem primeiramente saber: precisa de uma lei de mediação? Bom, muito obrigado pela oportunidade, aproveitar para parabenizá-lo pelo programa, excelente iniciativa. Eu entendo e acredito que de hoje já está sendo construído um consenso entre a maioria dos especialistas da área de que é necessário o marco legal da mediação. Se nós observarmos os países vizinhos aqui na América Latina, como Argentina, Chile, observarmos os Estados Unidos, alguns países da Europa, todos esses países já dispõem de uma norma específica sobre a mediação, sobre a conciliação e sobre a arbitragem. Já temos a lei de arbitragem, mas ficou esse vácuo em relação à mediação. A arbitragem veio se desenvolvendo de uma forma bastante significativa nos últimos anos. Exato. E isso naturalmente se deve a existir um marco legal, uma vez que, embora a legislação contemplasse a arbitragem, ela tinha um tratamento diferente. Exatamente. Do que tem hoje, até uma validade jurídica um pouco diferente do que se tem hoje, e de fato a gente percebe que houve um amadurecimento e um crescimento da arbitragem. Espera-se a mesma coisa para o setor da mediação? Espera-se. Na verdade, nós temos no nosso país essa cultura do positivismo, né? O operador do direito ele sente falta do diploma legal. Então, os magistrados, os advogados ainda têm uma certa resistência, hoje já bem menor do que há 10 anos atrás, mas ainda tem uma certa resistência porque não há um diploma legal. Não há uma lei dizendo quem pode ser mediador, quais são os requisitos, em quais situações que ela pode ser utilizada. Então eu acredito que com esse marco legal vai se desenvolver muito a mediação e conciliação, sobretudo pelos números que nós temos hoje no judiciário. Já estamos aí muito perto de ultrapassar a barreira de 100 milhões de processos. Isso é um número muito repetido, mas é significativo. Muito significativo, até porque representa, se cada processo tem duas partes, representa que toda a população tem um processo. Exato, a cada dois brasileiros um está demandando na justiça. É impressionante. Eu diria que todo brasileiro, porque são 100 milhões de processos, duas partes em cada processo, dá 200 milhões de partes. Né? É um número impressionante. Todos os países, quando ouvem, as pessoas de outros países ouvem esse número, ficam impressionados. E além dessa quantidade de processos, nós temos aí a duração muito longa, a média de 10 anos de duração. É preciso, além de observar esses números, identificar também a questão da satisfação das partes, que é o mais importante. Então, existe esse volume muito grande de ações, né? As ações não são resolvidas em primeiro grau, as partes estão recorrendo, então esse processo demora muito, e uma decisão judicial, uma sentença em primeiro grau, ela não resolve a questão na grande maioria das vezes. Então, por dentro desse contexto de insatisfação das partes e o volume acumulado, é que surge, mais uma vez, a importância, a necessidade de se observar os meios adequados de resolução de disputas. Na verdade, a gente observa que as partes, de um modo geral, acabam utilizando a justiça não necessariamente para resolver seus problemas. Muitas vezes utilizam a justiça para protelar a solução de problemas. Exato. E aí utilizam de uma mazela que o judiciário acaba apresentando em decorrência de questões estruturais de toda a ordem, como uma estratégia da própria forma de enfrentar o conflito. Ou seja, sabe que o processo é demorado e acabam encontrando nisso um elemento a mais de estratégia para poder articular com a outra parte uma forma de ou barganhar uma condição melhor,
ou então simplesmente ganhar tempo para poder ter mais liquidez lá na frente e resolver o problema de uma outra maneira. Enquanto que a solução por mediação, penso que aquelas pessoas que estão vocacionadas falaram, nós temos uma divergência, mas queremos realmente resolver o problema. Exato. E aí não queremos entrar nessa ciranda de tempo e de recursos e de infinitas possibilidades que vão levar a perpetuar a discussão e dificilmente chegar a um denominador que realmente corresponda à ideia de justiça. Claro. A meu modo de ver, existem dois grandes mitos. O primeiro é que a mediação resolve todos os problemas, né? E o outro é que a mediação só resolve aqueles casos menos complexos. Na verdade, a pergunta tem que ser feita nesse momento em que existe essa dificuldade dos tribunais, esse volume de processo acumulado, tanto para o advogado, tanto para o juiz, como qualquer operador do direito. Qual é a forma mais adequada para resolver esse conflito especificamente? Em alguns casos vai ser necessário uma decisão judicial para que se tenha uma repercussão, uma questão que envolve interesse público. Em outros casos existe uma relação continuada entre as partes, então vamos optar pela mediação. Os índices têm demonstrado que é muito mais efetivo. Em outras situações em que há conflitos entre grandes empresas multinacionais, vamos então optar pela arbitragem. Então eu entendo que nesse momento é necessário, principalmente o advogado, que haja essa responsabilidade para com a satisfação do cliente. Qual é a solução, qual é a via mais adequada? Que atende melhor as características de cada caso. Exatamente, né? as especificidades de cada caso. A solução ideal para aquele caso. Exatamente. E que não necessariamente será um modelo a servir para todas as situações. Para todas as situações. Para a gente voltar ao ponto central, o marco legal. O que nós temos hoje em tramitação de discussão sobre lei de mediação? Ok. Bom, há muitos anos já existe essa discussão sobre o marco legal. Inicialmente ainda havia uma certa resistência sobre a necessidade ou não, entendo que hoje já é praticamente pacífico esse ponto entre os especialistas que é necessário. Nós temos ainda no ano de 98 um projeto de lei da deputada Zoraia Cobra que foi debatido durante muito tempo e mais recentemente, no ano de 2011, o senador Ricardo Ferraz propôs um projeto de lei no Senado, um projeto já bastante interessante e que serviu de base para essas discussões atuais. Posteriormente a esse projeto, no ano de 2013, foi composta uma comissão de especialistas no Senado, que estava discutindo com foco prioritário a arbitragem, mas que apresentou também um projeto de mediação extrajudicial. Foi a comissão presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Exatamente, perfeito. Então nós tínhamos um foco inicial de pensar no aperfeiçoamento da lei de arbitragem, que já caminha bem, mas também propôs um projeto sobre mediação extrajudicial. Certo? Praticamente paralela a essa discussão, o Ministério da Justiça também compôs uma comissão presidida pelo secretário de Reforma, Flávio Caetano, e composta também por magistrados e especialistas no tema, que propôs um projeto um pouco mais amplo também de mediação judicial e extrajudicial. O interessante foi que nessa discussão no Senado, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, começou a avaliar esses três projetos diferentes e consolidou em um único projeto. Então os principais pontos, as grandes inovações foram todas incorporadas num único projeto e esse projeto já foi aprovado no Senado e está hoje na Câmara dos Deputados. Que ótimo. E qual que é a perspectiva dele se tornar lei? Ok. Bom, existe uma expectativa muito grande de que seja aprovada ainda esse ano, tendo em vista que foi uma tramitação muito célere no Senado, as conversas estão bem adiantadas na Câmara também para que tenha uma tramitação rápida. A gente pode dizer que essa celeridade que teve no Senado decorre praticamente de uma unanimidade de pensamento dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Até porque uma das comissões foi presidida por um ministro do Judiciário, que é o Luiz Felipe Salomão. Então a gente pode dizer que há uma convergência dos três poderes e também dos especialistas, dos estudiosos na área, de que é fundamental, é absolutamente necessário e urgente que aconteça logo esse marco legal para que a mediação ganhe um novo fôlego e naturalmente venha a dar uma contribuição mais contundente no desafogamento do Poder Judiciário? Exato. Eu acho que existe consenso de todos que nós já estamos caminhando para o colapso do sistema judiciário. Então, por conta disso, inclusive pela composição dessas comissões,
Então houve ampla participação de todos os segmentos, de todos os poderes. Eu entendo que esse projeto vai caminhar rápido. É claro que estamos ainda no ano eleitoral, que pode talvez atrasar um pouco, mas a expectativa é que seja efetivamente aprovado ainda esse ano. Muito bom. Então tá, agora vamos falar um pouquinho sobre o que tem nesse projeto, caso ele se transforme em lei, da maneira como está posto lá, quais serão as novidades para que as pessoas possam entender mais claramente. Ok, perfeito. Como o projeto já foi aprovado no Senado, agora está na Câmara sobre o número 7169 de 2014. Esse projeto, me parece, foi muito bem na medida em que ele evitou um excesso de regulamentação. Ele trata dos principais temas. Então aqui, doutora Asdrubal, a ideia é talvez debatemos alguns pontos desse projeto. E nada melhor do que começar, claro, pela parte de princípios. Então tem princípios bastante importantes ali, acho que é muito importante destacar esses princípios. O princípio da autonomia da vontade das partes, então as partes não são obrigadas a mediar, é a vontade delas que vai prevalecer se querem ou não. O princípio da imparcialidade do mediador e vários outros princípios como o da confidencialidade. Eu entendo que poderia ser aprimorado ainda esse dispositivo na medida em que falta, por exemplo, o princípio da decisão informada. O que significa isso? O mediador ele deve facilitar o entendimento entre as partes, mas ele não deve só buscar o acordo a qualquer custo. É importante que as partes estejam plenamente conscientes das decisões que estão tomando ali. Então, o mediador ele precisa fazer um teste de realidade, ele precisa fazer algumas perguntas para certificar de que as partes estão completamente seguras sobre aquela decisão que estão tomando, sob pena de ser fechado o acordo e depois as partes terem que recorrer novamente ao judiciário. Então, esse é um ponto importante, um ponto que deixa muito claro quais são as bases ali da mediação e do processo de mediação. Perfeito. E o que mais o projeto traz como novidade importante? Ou seja, a validade jurídica do acordo que for feito na mediação, qual vai ser o efeito jurídico que ela vai ter? Bastante interessante que ele traz vários dispositivos, como, por exemplo, suspensão do processo. Então, o juiz pode identificar que aquele caso ali está indicado à mediação. Então, ele pode suspender o processo sem prejuízo nenhum para as partes e encaminha. Em termos de efetividade, já acontece isso? Na verdade, só voltando um pouquinho, só para a gente esclarecer. Quando você fala em suspender o processo, a gente aí está partindo da premissa de ser uma mediação judicial ou extrajudicial na pendência de um processo judicial que já está em curso. Exatamente. Então, o projeto ele vai tratar tanto da mediação extrajudicial como da mediação judicial. Então, na medida em que houve uma mediação extrajudicial, aquela mediação fica ali como um título extrajudicial, pode posteriormente ser executado. No âmbito do judiciário, ainda antes da aprovação da lei, o que já acontece é o seguinte: os núcleos permanentes de mediação, eles fazem a mediação, então ao final registrada uma ata, as partes assinam e posteriormente vai para a homologação do juiz. Essa é a prática que tem sido adotada mesmo antes da lei. Certo. E quem vai poder ser mediador, segundo o projeto? Ok. Esse é um ponto também que já gerou muita polêmica, mas que eu acredito que agora está superado. Então, anteriormente havia uma discussão entre várias profissões. Poderia o psicólogo ser mediador? O mediador deve ser só o advogado? Isso já está superado. No âmbito judicial, qualquer pessoa que tenha concluído um curso de graduação, nível superior, vai poder mediar. Eu acho que só fica importante uma reflexão sobre o detalhamento desse dispositivo que fala de quem pode ser mediador. Por quê? Porque além dessa formação no nível superior, o projeto está exigindo também que a pessoa tenha no mínimo 2 anos de formado. Tá? Eu acho que é interessante essa preocupação com a maturidade, com o conhecimento do mediador, porque isso reflete na eficiência do procedimento, mas por outro lado é importante questionar como é que fica o recém-formado em direito, aquele advogado que acabou de ingressar na OAB. Se a nossa ideia é realmente modificar o sistema para que cada vez mais seja utilizada a mediação e a conciliação, por que alijar esse advogado recém-formado da mediação judicial? Eu entendo que o diferencial, o grande ponto para que a mediação... E por que não, até aí voltando um pouquinho, e por que não o bacharel em direito, ainda que não tenha se submetido e sido aprovado no exame de ordem? Ou seja, apenas o bacharel em direito, porque ele já tem a formação superior, não está aí, é claro, exercendo o papel de advogado, evidentemente que para exercer esse papel ele precisaria
ingressar nos quadros da OAB através da aprovação no exame de ordem, mas para exercer o papel de mediador. Talvez não seria uma atividade interessante, até porque hoje tem no limbo aí um sem número de profissionais graduados em direito, mas que não conseguiram sucesso no exame de ordem, e nem por isso eles não têm outras qualidades que não possam ser aproveitados como mediadores, por exemplo. Não deixam de ser capacitados para tanto, né? Desde que passem por um estágio supervisionado, um curso adequado. Hoje já superamos a marca de 700 mil advogados no país, então existe um exército de pessoas que poderiam contribuir dentro desse novo modelo de resolução de disputas. O grande ponto é esse. Não é a questão de quantos anos a pessoa está formada, se é profissional da área do direito ou não. O grande ponto é necessário que haja um bom curso com a teoria da mediação e em seguida tenha um bom estágio supervisionado, onde ele vai ser observado por um supervisor, vai primeiro observar as sessões de mediação, vai depois comediar com um mediador mais experiente e aí por fim começa a mediar também com supervisão para que no final ele possa receber um feedback do que foi feito, aperfeiçoar suas técnicas e aí daí sim ser certificado como mediador judicial. E repare também, doutor Asdrubal, que nós estamos falando dos requisitos para o mediador judicial. No caso do mediador extrajudicial não existe essa exigência de 2 anos de formado. Então existe aí também uma diferenciação que não se justifica. Por que o mediador extrajudicial não precisa? O mediador extrajudicial, só para a gente pontuar, o mediador extrajudicial será escolhido pelas partes. Será escolhido pelas partes, exatamente. E enquanto o mediador judicial tem uma certa polêmica aí, se ele vai ser escolhido pelas partes ou se vai ser fruto de uma distribuição do processo. Explica um pouco sobre essa polêmica. Esse ponto é bastante importante. Esse projeto que nós estamos comentando agora, o 7169, ele diz que o mediador vai ser por distribuição. Então, na medida em que o juiz encaminhou o caso, vai ser feita uma distribuição automática sorteio, para qualquer mediador. Como é feito para um juiz hoje, por sorteio. Exatamente, exatamente. A meu ver, seria interessante aperfeiçoar esse dispositivo. Por quê? Vamos fazer só um paralelo com a arbitragem. Hoje as partes elegem o árbitro. Elas confiam naquele profissional. Elas confiam naquele profissional. A chance de ter sucesso quando você está sendo conduzido em um procedimento de diálogo que está se restaurando, restabelecendo, o diálogo está sendo conduzido por alguém que goza da confiança das partes, acaba sendo muito maior de ter chance de sucesso do que quando é uma pessoa absolutamente estranha e que não necessariamente tem a confiança das partes. Exatamente. E mais uma vez, eu diria prestigiar o princípio da autonomia da vontade. Então, por que deve ser dada às partes a oportunidade de escolher o mediador? Hoje existe dentro da mediação várias áreas específicas, então existem profissionais que estão habilitados ou estão capacitados, estudaram a mediação ambiental, outro profissional estudou a mediação familiar, que é bastante específica. Muito específica. Muito sentimento envolvido, ele precisa usar técnicas diferenciadas em relação à mediação que é feita nas questões comerciais. Você tem também aquela configuração da ideia de uma mediação de um assunto de natureza mais negocial e de um assunto de uma relação continuada, negocial ou não, perfeito, social, socioafetiva, ou seja, que faz um contexto muito diferente na própria forma do debate que se desenvolve e na importância na aplicação da vida de cada um que está envolvido naquele problema. Muito bem colocado. Então, esse é um ponto em que há essa diferenciação entre o projeto de lei e o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil já deixa essa liberdade para que as partes possam escolher o mediador. Então tá, só para a gente voltar a esse ponto. Então quer dizer que no projeto de lei que está tramitando hoje na Câmara dos Deputados, o mediador judicial será fruto de distribuição do procedimento. Exatamente. Na hora que o juiz mandar para a mediação, vai sortear um mediador. Exato. E já no texto do anteprojeto ou do projeto de lei do novo Código de Processo Civil, que também está em franca discussão no Congresso Nacional. Então, aí o mediador é escolhido pelas partes, mesmo sendo mediador judicial. Exatamente, é escolhido pelas partes. O projeto do novo Código de Processo Civil, que já está em vias de aprovação na Câmara dos Deputados, ela dá essa liberdade para as partes, a liberdade de escolha. Então, me parece que é interessante harmonizar esses dois projetos para que a gente tenha, então, maior segurança jurídica e liberdade para as partes. Na verdade, a Câmara agora tem, inclusive, a oportunidade de fazer
algum tipo de emenda para ajustar isso e exatamente, ser resolvido. Para que seja resolvido. É claro que a gente até vale uma explicação. Pô, se tem a previsão da mediação no novo Código de Processo Civil, por que ter uma lei de mediação? Acho que é importante enfrentar esse debate para que se entenda, olha, qual é a necessidade de ter uma lei independente de mediação, uma lei específica de mediação, se o Código de Processo Civil vai tratar de mediação. Exato. Poderiam nos esclarecer um pouco? Isso é muito importante porque o Código, apesar de estar tramitando também em boa velocidade, a tramitação, o quórum para aprovação é diferenciado, é mais complexo do que uma lei ordinária, como é o caso do projeto de lei da mediação. Ademais, também é interessante observar as mudanças constantes que vêm acontecendo. Então, por exemplo, hoje em dia já acontece a mediação online, negociação online, que inclusive está previsto no projeto 7169, que é bastante interessante. Outras mudanças virão pela frente. Então é importante que haja um diploma específico falando de mediação, para que também haja, caso necessário, futuras alterações, maior facilidade para que seja debatido e aprovado de maneira mais séria. E na verdade, em se ter uma lei específica, acaba também se atribuindo um significado de relevância maior à área. Sem dúvida. E eu acho que aí a gente pode inaugurar uma outra discussão, porque o nosso programa já caminha para o tempo final, mas a gente pode inaugurar uma outra discussão brevemente, que nós vamos desenvolver um projeto de lei de mediação, estamos desenvolvendo a alteração do Código de Processo Civil, onde contempla a mediação, e por que ter a lei logo antes mesmo de ter o novo Código de Processo Civil? Primeiramente, pela celeridade de se tramitar um projeto de lei pontual sobre um assunto, em decorrência de um código inteiro que envolve vários outros assuntos e que tem naturalmente uma complexidade de debates e de aprovação muito maior do que o de uma lei específica. E o segundo aspecto é que, se tendo mais importância, talvez se leve também a sociedade, as faculdades, ou seja, os setores específicos, a entenderem da necessidade de investirem fortemente e logo e imediatamente na preparação de profissionais para atuarem nessa área, até porque lembro que recentemente a gente apresentou em um dos nossos programas uma pesquisa tratando sobre a presença da mediação e arbitragem nos currículos das faculdades de Direito, e ficou muito claro lá que menos da metade das faculdades já fez essa inclusão, que apenas 1/3 das faculdades vê isso de forma obrigatória e que só 6% das faculdades prevêem isso como prática profissional. Então isso é um problema sério. Eu queria que você tratasse um pouquinho sobre esse aspecto. Esses números são muito preocupantes, né? Então, até dentro desse cenário das universidades, é importante pensar, então, qual o papel do advogado dentro desse novo cenário, esse novo contexto de aprovação desse marco legal. Poderíamos dizer então que o advogado ele pode ter vários papéis. Ele pode ser negociador, ele pode ser mediador, ele pode ser orientador do seu cliente dentro de uma sessão de mediação, né? E aí, dentro desse contexto, como é que a gente poderia descrever rapidamente esses papéis do advogado? São pouco utilizados ainda as técnicas de negociação. É importante que o advogado... Até porque ele não aprende isso na faculdade. Ele não aprende. É importante que ele tenha conhecimento das técnicas de negociação para poder, talvez, facilitar esse processo de resolução da disputa. Então ele vai usar algumas técnicas, separar as pessoas dos problemas, identificar interesses e posições, usar soluções criativas para que haja o atendimento do interesse do cliente dele, mas que a outra parte também se sinta satisfeita. Então, a título de exemplo, todos os grandes litigantes hoje têm apostado na negociação. Grandes bancos, por exemplo. A título de ilustração, não vou mencionar o nome do banco, mas há 10 anos atrás, um dos grandes bancos tinha 400 mil recursos no STJ. 400 mil recursos. Hoje eles têm menos de 100 recursos. Por quê? Porque estão investindo na negociação, estão investindo na conciliação. E tenho certeza que eles estão muito mais felizes agora do que antes. Sem dúvida, reduz os custos. E economizaram substancialmente. Reduz os custos e traz mais satisfação para o cliente, até porque ele quer que aquela pessoa que está ali naquela disputa com ele continue como cliente. Esse é um dos exemplos de relação continuada. É um dos exemplos. O papel de mediador do advogado, acho que nós já falamos, é interessante que o advogado se qualifique cada vez mais e se abre um novo mercado.
alguns anos atrás as pessoas entendiam que aprender mediação poderia ser um diferencial no mercado, e a gente percebe que com a aprovação do marco legal não é mais um diferencial, é uma exigência absoluta. O profissional que não estudar essas técnicas, ele vai estar obsoleto no mercado. Então esse é um ponto bastante importante. Não é mais saber, conhecer de mediação, conhecer dos meios alternativos e da arbitragem, não é mais um diferencial, não é mais algo mais que o profissional tem. Exatamente. A gente pode dizer que não saber é uma grande lacuna, um grande vazio que ele tem, é um defeito na sua formação, eu não diria nem algo menos, é muito menos do que ele precisa ter hoje para poder atuar com qualidade e oferecer a melhor resposta à clientela. É fato. E o último ponto que eu queria destacar, possível papel do advogado, é quando o advogado vai para uma sessão de mediação junto com o seu cliente. Então existe um outro terceiro, um mediador, e ele está ali apenas acompanhando seu cliente. Não apenas acompanhando, mas ele vai ter uma figura diferenciada, que ele vai ser um orientador. Então ele vai tirar dúvidas das partes sobre questões jurídicas, só que os advogados ainda têm um certo temor dessa questão. Ele sente como se estivesse perdendo o protagonismo, porque o mediador se dirige à parte, a parte expõe os fatos, a parte se comunica diretamente com o outro lado, e às vezes o advogado ainda tem um pouco de temor. Mas na verdade, se o advogado orientar bem o seu cliente, se ele atuar de forma colaborativa, ao final o cliente vai entender que o advogado mostrou para ele a via mais eficiente naquele momento e vai estar mais satisfeito. Porque eu até entendo um pouco esse desconforto que o advogado deva sentir nessas horas. É porque ele foi forjado, ele foi preparado ao longo da vida acadêmica, experimentado durante os primeiros anos da vida profissional, a atuar como representante da parte. Pessoa interposta entre a autoridade, aquele que decide, e o interesse daquela parte. Então essa pessoa interposta, sempre tudo passava por ele. Ele tinha o protagonismo, como você falou, ele tinha o papel principal de tudo isso. E de repente ele passa a ter um papel que é super importante, não é menos importante de forma alguma, é talvez ainda mais importante do que antes, mas que agora ele tem que compreender que ele não é mais o centro do universo, é o centro da atenção. Ele agora exerce um papel mais lateral, mais de apoio, de assessoramento, do que propriamente de estar na frente, de estar representando. E eu acho que esse deslocamento da posição é que ainda não foi percebido claramente pelos profissionais. E de qualquer forma não deixa de ser um papel essencial, porque traz mais segurança para o cliente. Não, eu diria, como eu falei, às vezes é um papel mais importante ainda, porque de fato está assessorando a fazer o melhor, e não representando, supondo que alguma coisa é melhor, sem necessariamente ser. E ao representar, ele acaba confundindo os seus próprios interesses, que é sobrepor os seus argumentos aos argumentos do adversário, e nem sempre aquilo é o que o cliente quer de melhor para resolver o seu problema. Né? Bom, doutor Eduardo, eu quero agradecer imensamente, nosso programa chegou ao final, agradecer a sua presença, a sua importante participação aqui, dizer que o Momento Arbitragem está de portas abertas à Comissão de Mediação e Arbitragem da OABDF e a todos os especialistas da área, e deixar aqui a palavra para as suas considerações finais. Ok. Bom, muito obrigado pela oportunidade, a satisfação estar aqui participando do programa. Só destacar um último ponto, já que são vários pontos que não houve tempo hábil para comentarmos, mas o ponto que traz o novo Código de Processo Civil, que é a previsão de remuneração para os mediadores. Esse é um ponto também fundamental, bem importante. Porque vai na direção de profissionalizar o papel do mediador. Então, o mediador vai ter honorários previstos posteriormente. Só para falar, isso é um mediador judicial. Judicial. Na via porque o extrajudicial já está implícito que será pago, né? Mas é fundamental porque vai incentivar o estudo da mediação por um número cada vez maior de pessoas e um estudo mais qualificado. Então, vai haver esse incentivo da remuneração que vai, acredito, causar uma grande revolução, inclusive dentro das universidades. Muito bom. Então tá certo, eu agradeço mais uma vez a sua participação e quero agradecer também a sua audiência.
Muito obrigado por nos assistir. Quero pedir, se você gostou do nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, faça os seus comentários, envie suas perguntas, dúvidas e, por que não, sugestões de pauta. Terei grande prazer de interagir contigo. O meu e-mail está aparecendo aí na sua tela e quero lembrá-lo que toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um grande abraço para você, até o próximo programa.